Vamos falar de Off-Campus. Eu confesso que eu tenho uma relação um pouco estranha com essa série, porque eu não achei ela bem escrita, é clichê atrás de clichê, e ainda assim eu li os 5 livros. Alguns eu amei e outros eu simplesmente não entendo como eles foram publicados. E eu acho que é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre o porquê que a gente continua lendo e defendendo séries de livros que a gente sabe que são ruins, mas que tem um lugarzinho no nosso coração. Eu vou passar livro por livro, contar o que eu achei que funcionou, o que não funcionou, e no final a gente vê se realmente valeu a pena encarar essa montanha-russa de sentimentos que foi passar por Off-Campus. Vamos começar do início então, né? Eu confesso que eu li o Acordo depois que eu vi a série, e fiquei hypada como grande parte das mulheres. E eu acho que isso já me deu uma predisposição a gostar do livro. Porém, quando eu comecei as primeiras páginas, eu já achei a escrita um pouco ruim. Me deu nos nervos aqueles homens barbados chamando as garotas de gatinhas. Ah! Surto. Mas, pra não perder o embalo, né, eu baixei o livro em inglês e terminei de ler em inglês, porque eu tenho menos repertório em inglês do que eu tenho em português, então certas coisas eu consegui engolir com mais facilidade. E isso acho que resolveu, tipo, 80% dos meus problemas com a escrita do autor. Então, no Acordo, a Hannah Wells, que é a nossa personagem principal, ela tá super afim ali de um jogador de futebol que se chama Justin. E o Justin, na série, ele é, na verdade, um músico. Do outro lado desse jogo, temos o Garrett Graham, também conhecido como o homem que deixou todas as mulheres malucas nesses últimos meses. Ele é um jogador de hóquei que está quase sendo reprovado numa matéria da faculdade e, caso isso aconteça, ele não vai poder jogar mais. Qual a solução? A Hannah ajuda o Garrett a passar na matéria, enquanto o Garrett finge que é namorado dela para causar ciúmes no Justin, o cara que a Hannah tá afim. E daí a gente já pega toda a história, né? Fake boyfriend, aquela coisa de não vou me apaixonar, mas vou me apaixonar. E daí o Garrett, ele tem aquele mantra que ele sempre repete, que é I don't do girlfriends, eu não namoro. Até conhecer a nossa diva, né? Então, é aquele clichê que a gente sabe exatamente o que vai acontecer, mas quer ler de novo, de novo, de novo, e se tiver mais uma vez, eu vou ler mais uma vez. Na série, a gente não tem muito tempo de ver a relação deles se aprofundando, assim, mas eu realmente gostei como ela acontece nos livros e como aos poucos eles vão se aproximando e vão criando intimidade ali um com o outro. Então a gente tem vários encontros de estudo, tem a famigerada cena que eles assistem Breaking Bad, que não tem na série, né, mas na série eles adaptaram ali pra a cena que eles ficam ali na cama, dividindo a cama e mexendo no... e ouvindo música, eu acho. Ela cantando pra ele, a paciência que ele tem com ela e a forma com que ele lida com os próprios desejos pra respeitar a vontade dela, né? Então, gosto muito de como a relação deles se desenvolve. E eu acho que são essas pequenas coisas, assim, que fazem desse casal um grande ícone e um dos meus favoritos, obviamente. Outro ponto que é bem diferente não, é um pouco diferente nos livros e na série, é que na série o pai do Garrett é terrível, mas ele não é tão terrível quanto nos livros. Nos livros ele é o próprio Satanás encarnado. Ele é muito asqueroso, gente. Não basta ele ser um homem violento. O Garrett tem toda uma questão ali de que o pai dele batia nele na infância. Enfim, ele não gosta do pai dele, não quer ter uma relação com ele, mas ele faz isso pra manter as aparências, né? Ele ainda chantageia a Hannah pra ela terminar com o Garrett, falando que se ela não terminar com ele vai tirar todo o dinheiro que o Garrett tem, ele não vai ter como pagar nada, não vai poder mais jogar hockey, não vai ter onde morar, enfim. E aí ela cai no papinho dele, né? Tem outro ponto, assim, sobre o Garrett também, que ele também não é perfeito, né, gente? E eu acho que também pela época que ele foi escrito, que o livro é bem mais antigo que a série, o Garrett, ele é bem machistinho, assim, ele tem uns pensamentos bem ruins. Ele e todos os outros, né, acabam objetificando muitas mulheres e ele sempre acha que a Hannah vai querer ficar com ele só porque ele é um jogador de hóquei gostosão. Esse livro ele também trata de um outro assunto que é bem importante, que é o abuso que a Hannah sofreu na juventude e de como isso afeta a vida sexual dela até hoje. E eu acho que isso fica mais latente na série do que a questão do pai do Garrett, porque no livro é bem importante essa chantagem que o pai Garrett faz contra a Hannah, mas na série não tem isso, então a série ela foca bastante
na questão do abuso, e daí o Garrett acaba sendo violento porque ele encontra o abusador da Hannah, que é um pouco diferente do livro, mas eu acho que foi uma escolha acertada da série trazer esse outro lado, assim, da história. E eu gostei bastante desse livro, e também por isso que eu quis continuar a ler toda a série. Me arrependi? Vamos ver. Em seguida, temos o erro. E o erro não está só no nome, né? Eu vi alguém falando sobre isso e eu preciso concordar que esse livro, ele é um grande erro da literatura, gente. Me desculpem os fãs, tá? Da Grace e do Logan, mas... ai, foi difícil. Foi uma leitura bem complicada. E eu confesso que eu fiquei muito feliz que a segunda temporada da série não vai ser sobre o Logan e a Grace, e vai ser sobre o Dean e a Ellie, porque eu prefiro o terceiro livro muito mais do que o segundo, já dando spoiler aqui, né? Mas, ai, gente, que livro ruim. Aqui a gente então vai acompanhar o Logan e a Grace, que é uma menina mais jovem ali, né? O ponto é que o Logan ainda não superou a Hannah, então a gente vê que ele tem uma quedinha por ela, e no livro dele, ele ainda não superou esta garota. E isso já me irritou, porque eu achei uma grande falta de respeito, sabe? Supera, amigo, ela é namorada do teu melhor amigo. Supera. E aí, certa noite, enquanto o Logan tá ali procurando uma festa para afogar as mágoas, o coração partido dele, ele bate na porta do dormitório da Grace, achando que a festa era no apartamento dela, que obviamente não era. E aí ele já fica todo caidinho por ela, porque ela tem uma personalidade muito diferentona e ela gosta de assistir filmes de ação. Ai, gente, desculpa, eu achei isso meio bobo. E na verdade, eu até gosto da Grace como personagem única. Mas quando a gente compara com os outros, ela e o Logan são o casal mais sem graça pra mim. Fora que o Logan também é bem babaca com ela desde o início, então não tem muito como defender esse cara. E se tem um ponto que dá pra salvar aqui em questão de conflito, é a relação que o Logan tem com a família. O pai dele é alcoólatra e quem tá cuidando dele é o irmão mais velho. Só que quando o Logan terminar a faculdade, quem vai cuidar do pai dele vai ser ele mesmo. Outro ponto é que nos livros o Logan não tem uma irmã, ele tem, na verdade, um irmão mais velho. Essa relação familiar, ela traz uma camada a mais, assim, pro personagem. Então traz um conflito ali que eu acho que se fosse só a relação entre ele e a Hannah, não se sustentaria. Não que tenha se sustentado, né? Então a moral é que no futuro ele vai ter que abandonar o sonho de ser jogador profissional pra ficar cuidando do pai e basicamente consertando carros, que é uma grande paixão da vida dele. Não, mentira, não é não. Então meio que esse é o único fio emocional ali que eu comprei de verdade. Fora isso, eles vão ficando ali e a questão é que a Grace, na verdade, ela é virgem. E daí quando eles vão lá dormir juntos, o Logan fala que ele não consegue porque ele ainda está com outra pessoa na cabeça. E daí a Grace, coitada, se sente uma merda e manda ele embora. Aí eles terminam e minutos depois a amiga da Grace manda uma mensagem pro Logan perguntando se ela pode ajudar ele de alguma forma. Ai, gente, quem precisa de inimigos quando se tem amigas como a da Grace, né? E não só essa amiga que é a que divide o dormitório com ela, mas todas as outras amigas, elas não acreditam nas coisas que ela fala. Ai, apenas personagens péssimos nesse livro. Então, tirando o drama do pai alcoólatra, esse livro meio que foi isso assim pra mim. Tenho apenas críticas, desculpa. Mas, depois de um livro que me fez quase desistir da série, veio ele, O Maioral, que pra mim é o ponto mais alto dessa montanha-russa de sentimentos que foi Off Campus. Vamos falar sobre o jogo, então. Eu nunca pensei que eu fosse colocar um homem loiro na minha lista de personagens masculinos preferidos. Gente, Dean De Laurentiis entrega tudo mesmo, não tem jeito. E esse é, sem dúvidas, o melhor livro da série para mim. Aqui a gente acompanha o Dean e a Ellie, que é a melhor amiga da Hannah lá do primeiro livro. E a Ellie, gente, ela é simplesmente perfeita. Eu amo essa personagem com todo o meu coração. Estou ao seu lado, Ellie. Pra mim, ela é a melhor personagem da série. E eu acho também que a escolha dos atores foi muito certeira. Porque apesar da atriz não ser loira, que no livro ela é loira, ela entrega demais. O ator do Dean foi pago para interpretar ele mesmo. Simplesmente incrível. Eu amo. E aí, essa história começa com a Ellie terminando ali um relacionamento longo com o Sean, que é o ex-namorado dela, e o Dean sendo o grande galinha que ele é, né?
Aí, certa noite, a Ellie tá sozinha no dormitório, porque a Hannah viajou com o Garrett, e o Sean fala que vai passar lá pra ver ela. E ela fala que não quer ver ele, mas ele insiste e ela fica com medo que ele vá aparecer lá mesmo. A Ellie pede socorro pra Hannah e ela fala pra ela ir para a casa do Garrett. Só que quem está lá, sozinho com duas loiras? Ele mesmo, o Dean. Bom, gente, vocês já sabem que essa série é um grande clichê, eu não tenho nem como defender. Mas o que acontece é que nessa noite eles ficam bêbados e dormem juntos. Yay! Quem amou? Eu amei. Não estava esperando outra coisa de Dean de Laurentiis. Só que, depois disso, o Dean, que é o garanhão, ele não consegue ficar com mais ninguém e fica insistindo na Ellie até ela aceitar sair com ele de novo. E aí eles mantêm esse relacionamento escondido de todo mundo até eles irem para Nova York passar um fim de semana e encontrarem o Bo, que é um dos melhores amigos do Dean. E eu amo aquela cena em que eles estão, acho que é no bar, e daí o Bo fala, ah, então essa é a Bella, porque eles brincam que o Dean teve um imprint na Ellie, daí a Ellie, na verdade, é a Bella. E daí a Ellie fica meio puta assim, meu nome não é Bella, meu nome é Ellie, tá? E eu amo que eles são muito engraçados, gente. O Dean, no geral, ele é muito engraçado, e quando ele tá com os outros personagens masculinos também, eles falam umas besteiras que eu acho muito engraçado. E eu acho que eu gosto tanto desse livro porque eu sinto que ele é o que mais aprofunda nos personagens. E mostra lados diferentes deles que não estão só relacionados ao romance. Então a gente tem ali a amizade da Ellie com a Hannah, e a gente tem esse lado do Dean que é brincalhão e tá sempre com os amigos, e tem a relação dele com o Bo também, que se torna muito importante. E até na relação do Dean com o pai da Ellie, que faz ele questionar todos os privilégios que ele tem. O final é devastador, e eu já vou avisar que aqui tem um spoiler gigantesco, tá? Que eu, inclusive, peguei antes, então eu já sabia o que tinha acontecido. Mas quando o Bo morre, eu fiquei muito devastada, gente. Sério, eu chorei muito. Eu chorei muito no final desse livro. Eu e o Dean chorando e nos lamentando pela morte do querido amigo Bo. E aí eu fiquei pensando que talvez a paixão que o Dean tem pela Ellie tenha vindo justamente no momento que ele mais precisava, porque senão ele não ia conseguir superar a morte do melhor amigo dele. E por mais que ele e a Ellie briguem e fiquem um tempo afastados, é muito ela que consegue tirar ele do fundo do poço, assim. Então a gente consegue ver o quão importante essa relação se torna para ele. Então eu acho que se o Dean não tivesse conhecido a Ellie e também não tivesse tomado aquele chacoalhão do sogro dele, que o sogro dele falou que ele não ia conseguir dar suporte para ela quando ela precisasse, ele não teria saído do fundo do poço e teria se jogado nas drogas, afundado, acabado com a própria vida. Então, depois de um pico tão alto que foi esse livro pra mim, eu gostei tanto dele, eu acho que era meio difícil eu não me decepcionar com o próximo, e infelizmente foi um pouco isso que aconteceu. A Conquista, que é o livro da Sabrina e do Tucker, foi outro grande sofrimento pra mim. Quase desisti algumas vezes, tá? Confesso. Pra mim, a autora parecia que ela não gostava desses personagens que ela estava escrevendo. Me trouxe essa sensação, assim, porque esses dois só tem problema, gente, eles não têm um momento de paz. E eu sei que a Ellie e o Dean também têm essa questão de, não podemos namorar porque somos pessoas muito diferentes. Mas a Sabrina e o Tucker, gente, qual que é a desculpa deles, sabe? Tudo bem que ela quer focar na vida dela, na carreira dela, mas, pô, o cara tava ali te esperando às 2 da manhã, tu sair do teu emprego, sabe? Então, ele fazia ela arrumar tempo, se fosse necessário. Eu acho que o que estragou também foi que eu li esse livro em português, então, enquanto eu estava lendo, parecia que eu estava lendo uma grande fanfic do Wattpad. Quem conhece sabe, então me desculpem, fãs. Eu sei que tem muita gente que adora esse casal, que ama a Sabrina. E eu gosto da Sabrina, eu acho ela uma boa personagem. Ela é uma grande fortaleza, assim, né? Ela é uma mulher muito forte, ela sabe o que ela quer, ela dá a opinião dela. E eu acho isso muito bom, mas me irrita um pouco o fato de que ela engravida do Tucker e ela meio que não quer que ele ajude. Ela fica pegando o problema só pra ela, sabe? Ela fica querendo resolver tudo sozinha porque ela não quer estragar a vida dele. Mas, gente, ela não engravidou sozinha. Talvez ela me irrite um pouco, porque eu também sou assim, eu também não gosto de incomodar as pessoas, eu não gosto de ficar pedindo coisa pras pessoas. Então talvez eu seria um pouco Sabrina.
Eu achei bem chato também que o grande plot do livro, que é a gravidez da Sabrina, a gente já descobre no livro anterior. E aí eu tenho uma questão com esse desenrolar das informações, que eu acho que às vezes ela erra um pouco nisso, sabe, a Ellie Kennedy, de soltar coisas que poderia ter deixado pra depois, pro livro do personagem, que aquela coisa vai acontecer, como esse negócio da gravidez. Mas se tem algo que funciona nesse livro, é essa virada que o Tucker tem, né? Porque, pelo menos pra mim, assim, pelos outros livros, ele sempre pareceu muito certinho, ele era o pai dos meninos ali, né, ele tava sempre cozinhando pra eles, cuidando deles. Mas, na verdade, ele é um grande de um safado, que durante a primeira metade do livro ele só pensa com a cabeça de baixo, né, ele não pensa com a cabeça de cima. E então traz esse contraste que é bem engraçado, né, apesar dele ser o mais certinho, ele é o pior deles, talvez. Porém, achei que faltou um pouco de desenvolvimento sobre a família da Sabrina, que são personagens que são importantes, né? Mas que são tão profundos quanto uma poça d'água. Me parece que a Ellie Kennedy ela só consegue aprofundar personagens quando ela escreve um livro inteiro para eles. Eu tenho um pouco dessa impressão, assim. Não sei se vocês concordam comigo ou se eu estou maluca. Mas talvez seja por isso que ela tenha escrito tantos livros sobre todos os personagens que tem na série, tem um livro deles, né? O final desse livro não foi nem um pouco surpreendente, é tudo aquilo que a gente já espera, né? Eles ficam bem, moram juntos, enfim. E eu também sinto que fica um pouco cansativa essa dinâmica entre os personagens. Que eles têm uma atração enorme entre eles, mas por algum motivo, que às vezes nem é um grande motivo assim, eles não podem ficar juntos. E aí, vocês pensam que acabou? Né? Não acabou, ainda temos o legado pela frente. Outro livro que eu quase desisti, até chegar na parte do Dean e da Ellie, que são o meu casalzinho perfeito, favorito. Mas, no geral, eu achei que esse livro foi um grande epílogo de quase 400 páginas. Me parece que a Ellie Kennedy escreveu esse livro porque os fãs ficaram incomodando ela, e daí ela decidiu entregar esse fanservice com o futuro dos personagens. Não sei se vocês tiveram essa mesma impressão. No começo eu não tava gostando tanto, porque ela tenta trazer esse conflito entre o Logan e a Grace, por causa da distância que tá rolando entre eles, mas é um conflito que meio que bastava eles conversarem pra resolver, sabe? Então, pra mim, nem foi um conflito de verdade. Com o Dean e a Ellie, a questão é que o Dean tá se preparando para pedir a Diva em casamento, sendo que ele sabe que ela já falou 1000 vezes que ela não está pronta pra dar este passo. E eu acho que uma das partes mais legais foi mostrar essa dinâmica entre os meninos, né? Eles ali ajudando o Dean a preparar o discurso pra Ellie, e eles muito engraçados, eu acho que eles funcionam muito bem juntos, esses personagens. Então essa parte eu adorei. E outra coisa é que quando rola toda a treta, os amigos meio que vão pra lados opostos, né? Os meninos ficam do lado da Ellie e a Hannah fica do lado do Dean. Então o Dean e a Ellie ficam ali brigando por causa disso, mas no final a Ellie entende que esse pedido é uma segurança que o Dean precisava ter, e ela acaba lá indo pedir ele em casamento, muito fofa. E aqui repete um padrão que me incomoda muito na série, que eu falei antes já. E aqui acontece também com o casamento da Sabrina e com a gravidez da Hannah, que são acontecimentos que a gente descobre através do ponto de vista de outros personagens, não de quem tá vivendo aquilo. Então eu sinto que acaba perdendo um pouco a emoção que poderia ter, sabe? A Sabrina e o Tucker, daí, no capítulo deles, eles têm uma lua de mel terrível, tudo dá errado, cai coco na cabeça, eles têm insolação, o avião que eles estão quase cai. Só desgraça, uma desgraça atrás da outra, e aqui mais uma vez provando meu ponto de que a autora não gosta desse casal nem um pouco, porque ela só complica a vida deles. Sinto que eles só têm problema pra lidar, sabe? Coitados, gente, cadê os refrescos? Cadê os drinks à beira-mar na lua de mel? Já os capítulos do Garrett e da Hannah também foram um dos que eu mais gostei, assim, parece que a autora ela se dedica muito mais pra escrever sobre eles do que sobre os outros personagens, não é mesmo? E a crise entre eles também é que mais faz sentido pra mim, assim, apesar de eu não entender como que ela conseguiu guardar a gravidez por tanto tempo. No geral, esse livro ele serviu pra encerrar esse ciclo, né? E mostrar o quanto os personagens já cresceram. Porque se a gente compara o Dean do primeiro livro e a Sabrina do primeiro livro, eles mudaram muito, né? E a gente vê o quanto eles se importam com coisas que antes eles não se importavam. Então, essa parte eu achei ok, deu certo, né?
ela conseguiu trazer isso. Porém, pra mim, faltaram momentos bons, sabe? Momentos gostosinhos ali, o clima de romance, cadê? Quando eu vou ler uma novela, eu espero que ela seja uma coisa boa sobre os personagens e não um monte de problema que eles têm que resolver. E a gente não tem aquele ar de olha como as coisas se resolveram, sabe? E aqui acaba que os conflitos são ruins porque eles não têm tempo para serem desenvolvidos. E eu acho que quando ela tenta desenvolver tantos conflitos diferentes, eles não cabem dentro de um livro só, de uma novela, né? Que é a proposta desse livro. Então não me peçam para ler os desdobramentos de Briar Hill, porque não estarei lendo. Sinto muito, não li e nem lerei. E aí, no total, vocês acham que valeu a pena passar por esta montanha-russa? Eu acho que sim, mas com algumas ressalvas, né? E eu acho que se eu fosse organizar num ranking favorito pra mim, O Legado ficaria em último, porque é muito mais fanservice do que um romance mesmo. E foi o que menos me prendeu. Em quarto lugar ficaria O Erro, porque apenas não gostei. Espero que isso sirva de comentário. E em terceiro lugar ficaria A Conquista, porque eu acho que falta um conflito ali maior. Em segundo lugar, O Acordo, porque apesar dele ser clichê, ele funciona muito bem. E em primeiríssimo lugar, O Jogo, porque a Ellie e o Dean são os maiorais, gente, não tem jeito. Defenderei-los-ei para sempre. E vocês, gente, já leram a série? Me contem qual livro mais deixou vocês com opinião dividida aqui nos comentários. Não se esquece de se inscrever e de curtir, porque toda quinta-feira tem vídeo novo por aqui. Um beijo, tchau!